Hoje em dia, para vermos um time do Brasil medindo forças contra um europeu, só mesmo em competições oficiais como o Mundial de Clubes, seja esse que a FIFA acabou de criar, que será realizado de 4 em 4 anos, ou aquele que acontece em todo final de ano, que reúne os campeões de todos os continentes. Mas no passado distante era a coisa mais normal do mundo acontecerem vários jogos entre brasileiros e europeus, já que quase que anualmente, quando sobrava um espaço no calendário dos clubes, eles viajavam mundo afora realizando uma série de amistosos. Um dos times mais fortes do futebol mundial nesse ano de 2025 vem sendo o Paris Saint-Germain, que conquistou a tríplice coroa ao abocanhar a Copa da França, o Campeonato Francês e a tão sonhada UEFA Champions League. O PSG é um clube jovem, pois foi fundado em 1970 e só passou a ser visto como o maior clube do país a partir do momento que foi comprado pelo Fundo de Investimentos do Catar no início da década passada e passou a receber grandes investimentos e a conquistar títulos e mais títulos. Antes de ser toda essa potência que é hoje em dia, o Paris chegou a disputar alguns jogos contra times do Brasil. E nesse vídeo vamos revelar quem foram os adversários, os resultados e as datas de quando aconteceu. O primeiro time do Brasil que mediu forças contra o Paris Saint-Germain foi o Flamengo, e os clubes duelaram 3 vezes, com o retrospecto não sendo favorável para nenhum dos clubes. Em 1975, o Flamengo, no mês de outubro, fez uma viagem de 15 dias para o continente europeu, onde passou por Romênia e a França. Em visita a Paris, o rubro-negro disputou um amistoso contra o Paris Saint-Germain, com o palco do confronto sendo o estádio Parque dos Príncipes. Com jogadores como Zico, Rondinelli e Júnior entre os escalados, o Flamengo ganhou de 2-0, com os 2 gols sendo marcados por Luizinho. 4 anos mais tarde, em 1979, o Flamengo novamente viajou até a Europa para realizar alguns amistosos, e o time do Flamengo naquele ano era um dos melhores de sua história. Pouco mais de 15 mil torcedores compareceram ao Parque dos Príncipes e dessa vez foi o Paris quem saiu com a vitória. O resultado terminou 3-1, mas foi o Flamengo quem abriu o placar com Zico. Os gols da virada do Paris foram marcados por Luiz Fernandes, Bernard Boreal e François Beltramini. E o terceiro e último duelo entre Flamengo e Paris Saint-Germain até hoje aconteceu em 1991, quando o rubro-negro esteve na França para disputar o Torneio de Paris, que naquele ano contou também com as participações do Olympique de Marseille e Sporting de Portugal. O duelo entre Flamengo e Paris Saint-Germain foi válido pelas semifinais, e o estádio que recebeu o duelo foi outra vez o Parque dos Príncipes. Nesse jogo aconteceu o único empate entre os times, com Paris abrindo o placar com Christian Pérez e com o Flamengo empatando com Zinho, e o classificado para a grande final foi definido nos pênaltis, com o Flamengo avançando com 3-1. Depois do Flamengo, o segundo time do Brasil que mediu forças contra o Paris Saint-Germain foi o Fluminense, e o retrospecto está favorável ao tricolor. Em 1976, em meio à disputa do Campeonato Carioca, o Fluminense arrumou o intervalo de 10 dias no calendário e viajou até a França, onde foi convidado para disputar o Torneio de Paris, que contou também com as participações do PSG, é claro, Seleção Olímpica Brasileira e de um combinado de jogadores europeus. A estreia do Flusão nas semifinais foi justamente contra o Paris Saint-Germain, e o estádio que recebeu o duelo foi, obviamente, o Parque dos Príncipes. Com mais de 30 mil torcedores no estádio, o Fluminense deu show, principalmente com Rivelino, autor dos gols da vitória de 2-0. O segundo encontro entre Fluminense e Paris Saint-Germain aconteceu já no ano seguinte, em 1977, quando o Fluminense fez uma excursão de 15 dias ao continente europeu entre os meses de julho e agosto. Dessa vez, os clubes não duelaram no Parque dos Príncipes, e sim no Estádio Olímpico Yves du Manoir, que foi palco da final da Copa do Mundo de 1938. O Fluminense abriu o placar com o argentino Narciso Doval, e de tanto insistir, o também argentino Carlos Bianchi deixou tudo igual pro Paris aos 38 minutos do segundo tempo. Em 1987, o Fluminense foi um dos convidados para a disputa do Torneio de Paris, e além do tricolor e do PSG, também participaram o Dinamo Zagreb da antiga Iugoslávia e o Bordeaux da França. O duelo entre Fluminense e Paris Saint-Germain foi válido pela semifinal, e o palco do confronto foi o Parque dos Príncipes. Com o jogo sendo muito amarrado e disputado, o Fluminense, comandado pelo técnico José Luiz Carboni, só foi fazer o gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo com o Washington. E o quarto e último encontro entre Paris Saint-Germain e Fluminense aconteceu em 1993, e novamente a presença tricolor em solo francês foi para disputar o Torneio de Paris. Além de Fluminense e PSG, também participaram o Auxerre da França e o Eintracht Frankfurt da Alemanha. O jogo entre Fluminense e PSG foi logo da semifinal, e um dos jogadores no elenco parisense era o astro liberiano George Weah, que 2 anos mais tarde seria eleito o melhor jogador do mundo. O PSG, nitidamente um time mais forte, derrotou o Fluminense por 3-1, em gols de Paul Le Guen, José Cobos e George Weah. Ezio fez o gol de honra do Fluminense.
Depois da dupla Fla-Flu, o terceiro time do Brasil que mediu forças contra o Paris Saint-Germain foi o Vasco, e o retrospecto está favorável ao time europeu. Em 1977, o Vasco viajou até a França para disputar o Torneio de Paris, que contou também com as participações de Anderlecht da Bélgica e do Ferencváros da Hungria. Após ser eliminado pelo Anderlecht nas semifinais, o Vasco mediu forças contra o PSG na disputa pelo terceiro lugar. Com o estádio Parque dos Príncipes recebendo um público superior aos 20 mil espectadores, o Paris ficou com a medalha de bronze ao derrotar o Vasco por 2-1, em gols de François Mpelé, e o gol de honra do Vasco foi anotado por João Paulo. 2 anos mais tarde, em 1979, o Vasco, viajando em excursão pela Europa, visitou a França e lá disputou um amistoso contra o Paris. O amistoso também serviu para apresentar aos torcedores do PSG o recém-contratado o zagueiro Abel Braga, que tinha acabado de deixar o Vasco rumo ao Paris. Disputado no pequeno estádio Robert Dionco, o resultado terminou empatado em 0-0 e Abel Braga foi titular no Paris. 2 anos depois, em 1981, o Vasco estava novamente em solo francês para disputar o Torneio de Paris. E os demais participantes foram, é claro, o Paris Saint-Germain, o Saint-Étienne e o Eintracht Frankfurt da Alemanha. A estreia do Cruz Maltino nas semifinais foi justamente contra o Paris, e como de costume, o palco do duelo foi o Parque dos Príncipes. Diante de mais de 23 mil torcedores, o jogo terminou empatado em 1-1, em gols de Nambating, Toko e Silvinho, e com isso aconteceram as penalidades, com o PSG avançando ao converter 5 cobranças contra 4. E o último encontro entre Vasco e Paris Saint-Germain aconteceu em 1989 durante uma excursão que o Vasco fez no mês de julho, antes do início do Campeonato Brasileiro. O encontro foi pelo Torneio de Paris, edição essa a última que o Vasco disputou em sua história. E além do Cruz Maltino também marcaram presença o Montpellier e o Porto. Válido pelas semifinais, o Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Vasco, que meses depois seria campeão brasileiro, e goleou por 4-0, em gols de Zlatko Vujovic, Christian Pérez, Paulo Roberto Contra e Safet Sucic. O Santa Cruz foi o único time do Nordeste até hoje que mediu forças contra o Paris Saint-Germain, e foram 2 jogos lá no final da década de 70. Em 1979, o Santa Cruz, que era um dos times mais fortes não só de Pernambuco, mas também do Nordeste, fazendo belas campanhas no Campeonato Brasileiro, viajou em excursão, onde visitou países da Europa e do Oriente Médio, e em 12 jogos nessa excursão não perdeu nenhum, o que acabou lhe rendendo o prêmio Fita Azul, uma honraria concedida pelo jornal A Gazeta Esportiva. O último jogo da sequência foi contra o Paris Saint-Germain, e o palco do confronto foi o pequeno estádio Bauer, em Paris. O Santa Cruz chegou a abrir 2-0 no marcador, em 2 gols do atacante Volney, mas não sustentando a vantagem cedeu o empate, em gols de Bernard Boreal e Jean-Michel Larquet. Ainda em 1979, 3 meses após o primeiro duelo, PSG e Santa Cruz novamente duelaram, e o jogo foi válido por um torneio amistoso disputado no Gabão, país africano. O resultado terminou em novo empate, dessa vez em 1-1, em gols de Joãozinho e Sar Boubacar. E como esse jogo era a final do torneio, aconteceu as penalidades, com o PSG sendo campeão ao converter 4 cobranças contra 3. O Atlético Mineiro foi o único do estado de Minas Gerais que já enfrentou o Paris Saint-Germain, e nesse único duelo entre os clubes o Galo foi soberano. Em 1982, por todo o mês de agosto, o Atlético esteve em excursão pela Europa, e um dos países visitados foi a França. O Galo marcou presença no Torneio de Paris, que também contou com as presenças do Dinamo Zagreb da antiga Iugoslávia e do Colônia da Alemanha, e o duelo contra o PSG foi válido pela semifinal. Sem nenhuma dificuldade, o Atlético derrotou os anfitriões com o placar terminando 3-0 em pleno Parque dos Príncipes, em gols de Heleno, Éder Aleixo e Reinaldo. Depois, na decisão, o Atlético conquistou o título do Torneio de Paris sobre o Dinamo Zagreb. E dentre os clubes do Rio de Janeiro, o Botafogo foi o último a enfrentar o Paris Saint-Germain pela primeira vez e o mais recente clube do Brasil que mediu forças contra a atual potência do futebol europeu. Em 1984, o Botafogo esteve na disputa do Torneio de Paris, mas como foi eliminado nas semifinais, não disputou a final contra o PSG. Daí então teve uma outra participação em um torneio amistoso, dessa vez na Suíça, e nele o PSG marcou presença, com o duelo entre os clubes sendo válido pelas semifinais do Torneio de Genebra. O PSG foi quem abriu o placar em gol marcado por Dominique Rochetel, mas Baltazar 2 vezes e Elinho viraram o jogo e deram a vitória e a classificação para o Botafogo. Na final desse torneio, o Glorioso conquistou o título sobre o Everton da Inglaterra. E na Copa do Mundo de Clubes de 2025, Botafogo e Paris Saint-Germain, atual campeão da Libertadores e atual campeão da Champions League, voltaram a se enfrentar após 41 anos. Válido pela fase de grupos, o Paris Saint-Germain era o grande favorito a vencer, mas fazendo uma partida defensivamente impecável, deu Glorioso
Cardoso, que jogou por uma bola. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Igor Jesus fez jogada individual e chutou cruzada para vencer Donnarumma, e a bola ainda desviou na defesa, o que acabou matando qualquer chance de defesa. E o Corinthians é o único time de São Paulo até hoje que enfrentou Paris Saint-Germain, e esse duelo aconteceu no ano 2000. No dia 6 de junho, o Timão foi eliminado nas semifinais da Copa Libertadores pelo Palmeiras, e com isso ficaria quase um mês sem disputar uma partida oficial, pois o Campeonato Brasileiro só começaria no fim do mês. Foi aí que o Timão viajou até a França para disputar um amistoso contra o Paris Saint-Germain, e o palco do duelo foi o Parque dos Príncipes. Bastante movimentado, o jogo terminou empatado em 2-2, com Caba Diawara fazendo os gols do PSG e com Luizão fazendo os gols do Corinthians. Bom pessoal, e esses foram até agora os únicos clubes do Brasil que já enfrentaram Paris Saint-Germain. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e conto com seu like e a sua opinião nos comentários.